Ok? Mais alguém precisa fazer provinha 1? Provinha 1. Todo mundo já fez. Então, tá bom. Então, vamos começar com o final da aula passada. Aquela bagunça, né? Então, o que eu fiz de errado? Depois é ótimo ter o vídeo, porque eu olhei depois e eu vi aonde eu errei. Então, o que eu fiz de errado foi o seguinte. O que a gente estava falando na semana passada? A gente estava falando de potencial. De energia potencial e depois de potencial elétrico. E aí eu escrevi para vocês o seguinte, olha. Eu escrevi aqui, bom, começando com a F igual a MA, eu definia então o teorema energia-trabalho, integrando dos dois lados. Então você fica aqui, a integral de F dl é igual a m da integral dl de A. E isso daqui eu falei que era igual à variação de energia cinética. E isso aqui, por definição, era o trabalho. E aí eu falei, bom, se a gente quiser, além disso, definir uma energia potencial, a gente pode, porque isso aqui é uma integral. Se existir uma primitiva, né, a gente poderia escrever isso aqui como sendo menos a variação da energia potencial. Tá? Bom, e aí depois eu falei o seguinte, bom, dada agora a definição... Então, qual seria a definição da energia potencial? Bom, a variação de energia potencial é menos esse trabalho, que isso é igual a menos a integral de F dl. Em particular, se a sua força, que a força que você está considerando, for a força elétrica, né, sobre uma carga, então a gente pode substituir isso aqui por Q vezes o campo elétrico. Então a gente tem que ΔU é igual a menos W é igual a menos a integral de E vezes Q dl, que sai da integral, e nós encontramos isso. Finalmente, a gente pode chegar e definir o que a gente chama de potencial elétrico, que independe do sinal da carga que está se movendo no campo. Então, o potencial elétrico, ΔV, seria igual a ΔU sobre Q. Ou seja, é menos a integral de E dl. E aí nós passamos a tentar estudar o problema de... Nós estudamos essas definições para um conjunto de duas placas, onde o campo era constante, entre elas, e depois nós fomos para o campo de uma carga pontual. Muito bem. E aí quando eu fui fazer a carga pontual, o que eu falei para vocês? Bom, a gente tem uma carga, ela gera linhas de campo, e agora a gente vai aplicar as nossas definições para definir o potencial elétrico devido a uma carga pontual, essa carga Q grande aqui. Então, para isso, eu posso pensar que eu tenho uma carga Q pequeno sustentada sobre esse campo. E a força elétrica, F, né, devido que essas duas cargas sentem, pela nossa lei de Coulomb, é K, Q grande, Q pequeno, sobre R quadrado, versor R. Certo? E aí eu cheguei, bom, então agora vamos calcular, então, a nossa definição do que seria a variação de energia potencial de Q. E aí na hora que eu fui escrever, o que eu escrevi? Eu escrevi isso aqui, ó, menos ΔU. Imaginei, olha, vamos pegar ao longo do eixo X aqui, ó. Vou chamar isso aqui de eixo X. Eu escrevi menos ΔU é igual a menos a integral entre o ponto inicial e o ponto final dx de K, Q grande, Q pequeno, sobre x quadrado. Onde é que estava o erro? Eu botei o sinal de menos duas vezes, olha. Eu botei menos ΔU, mas eu botei também menos F da força dl. E foi isso que deu o sinal errado. Na hora que eu copiei, foi isso que eu fiz errado. Então,
Por isso que estava dando o sinal invertido. Então, na nossa definição, a gente tem que encontrar, isso, pela nossa definição, é isso. Menos ΔU é a integral da força. Ou ΔU é menos essa integral da força. Tá? Então, foi isso que eu errei. E depois eu fiquei perdido, porque eu não achava onde eu tinha errado. Isso é horrível. Mas na hora que você põe no papel, ou depois quando você vê no vídeo, você vê que é óbvio. Na hora que você põe no quadro e você vai seguindo os passos, foi ali que eu errei. Botei 2 sinais de menos em vez de 1. Tá? Bom, então agora a gente vai fazer essa integral. E essa integral diz pra gente que ΔU seria então o quê? A integral de 1 sobre x, né? Vai dar k, que pequeno, 1 sobre x quadrado vai dar 1 sobre x entre a posição inicial e a posição final. Certo? Então agora nosso ΔU seria k, que pequeno, x final menos k, que pequeno, sobre x inicial. Então, se nós começamos lá no infinito, com a nossa partícula Q pequeno, e existe na origem uma partícula Q grande, gerando esses campos, e essa nossa carga Q pequena é positiva, a gente tem que realizar trabalho para trazer a carga Q pequena. O potencial final é maior do que o potencial inicial. Inclusive, eu posso dizer assim, olha, está infinitamente longe, nós podemos dizer que esse potencial aqui é zero. Nós podemos definir que o potencial em infinito é zero. Na verdade, quando a gente está fazendo uma integral, essa aqui é uma integral definida, certo? Integrais, mas quando você faz a integral, em geral, você soma uma constante. Você pode sempre somar uma constante quando você está fazendo a sua integral. Isso acontece em energia, quando você está fazendo um cálculo de energia. O valor absoluto da energia, o número, tem pouco significado. A importância sempre é a relação entre duas energias, a diferença de duas. Bom, então agora a gente vê que você tem que realizar um trabalho, porque você está aumentando a energia potencial à medida que você está trazendo essa carga aqui pequena de infinito até a origem, ou até próximo da origem. Se a gente pegar então e fizer uma analogia com o campo gravitacional, a gente tem uma montanha e a gente está trazendo uma bola lá do infinito, do pé da montanha até o topo dela. E você tem que realizar trabalho. À medida que você está realizando esse trabalho para levantar a bola, você está dando energia potencial para a bola. Está aumentando a energia potencial gravitacional da bola. Bom, mas essa história toda mudaria se a gente estivesse trabalhando com uma carga negativa. Porque se você está com uma carga positiva na origem e você põe uma carga negativa lá longe, essa carga negativa, na verdade, ela não sente uma montanha, mas ela sente um vale. E ela começa a correr em direção ao vale. Então, em vez de você realizar trabalho para trazer ela até a origem, você tem que segurar ela, você tem que realizar trabalho para segurar ela lá longe. Para manter ela afastada, para manter ela andando na direção oposta. Então, exatamente para não ter que lidar com dois tipos de sinais, dois tipos de landscape, de formatos, né, de potencial, em vez de você trabalhar com energia potencial, a gente define o potencial elétrico, que então é essa divisão pela carga Q pequeno. E isso, então, é o potencial elétrico. Então, independente do valor da carga de teste que você está olhando para calcular a energia potencial, o potencial elétrico sempre vai ser maior perto de cargas positivas e sempre vai ser menor perto de cargas negativas. Então, você pode imaginar que quando você tem uma distribuição de cargas, nas cargas positivas, o potencial elétrico sobe como uma montanha. E perto das cargas negativas, o potencial elétrico desce como um vale. Tá? E aí, oi? Menos x final mais x inicial, que é menos ΔU? Não, mas olha, aqui eu já... é menos ΔU, mas aqui eu já botei ΔU e passei o menos para o outro lado. Mas ainda seria menos x final mais x inicial? Onde? É x final menos x inicial. Não estou fazendo a integral de inicial até final?
x final menos inicial. Mas tem esse menos na frente. Mas a integral é 1 sobre x quadrado, que está menos 1 sobre x. Então, menos com menos de 1 sobre x dá mais 1 sobre x. Entendeu? Que é a integral de 1 sobre x. Uma outra coisa que eu falei no final da aula passada, muitas pessoas não prestaram atenção, é o seguinte: existe uma tendência, existe um erro muito comum que as pessoas fazem. Porque elas olham assim, olha, qual é a expressão, então, do potencial elétrico? Se eu olho para essa expressão, parece que o potencial elétrico, V, é simplesmente K, Q pequeno sobre R. E isso é igual ao campo elétrico vezes a distância D, vezes R. Todo mundo escreve isso. Todo mundo não, mas muita gente escreve isso. Isso está conceitualmente errado. O sinal está errado, se você usar com cuidado, você vai ver que o sinal que você está colocando está errado. E, em segundo lugar, está conceitualmente errado. Tá? A diferença de potencial será E vezes uma distância quando o campo é constante, como naquele caso que a gente fez das placas paralelas. Mas em qualquer outro caso, não é. O potencial tem que ser calculado a partir da integral. Tá? Limpou tudo ou não? Então tá. Então, quais as vantagens de você trabalhar com o potencial e quando você pode trabalhar com o potencial? Bom, a vantagem de trabalhar com o potencial, então a gente tem aqui, olha, o potencial para uma carga. Então, isso aqui está errado, né? O potencial para uma carga se a gente assume que V no infinito é igual a zero, o potencial de uma carga, né, você vai obter quando você traz essa carga de infinito até a posição que você queira, dl do campo elétrico. Né? Essa vai ser calcular a energia, divide pelo valor da carga, e é isso aqui que você encontra. Isso daqui é um número, e vale o princípio de superposição. O que torna esse problema muito mais fácil de calcular, muitas vezes, do que o problema do campo elétrico. Porque o problema do campo elétrico, você sempre tem que desenhar os vetorezinhos. É a diferença de trabalhar com força e energia. Quem já fez o problema da montanha-russa, né, da bolinha caindo na montanha-russa, sabe que é muito mais fácil você calcular a velocidade final por energia do que calcular fazendo a decomposição de forças em cada pedacinho da montanha-russa. Que no final você vai encontrar aquela velocidade. Certo? Então, a facilidade que você tem é exatamente a mesma. E a gente vai fazer um exemplo daqui a 1 minuto dessa facilidade. Agora, a pergunta que eu vou fazer agora também é uma recapitulação da aula passada. Qual é a condição para que você consiga definir um potencial? Lembra? Eu disse assim, olha, a partir dessas definições aqui, olha, ficou claro que agora a gente pode ver o seguinte, a partir daqui a gente pode ver o seguinte, a gente pode dizer que o campo elétrico é menos o quê? O gradiente do potencial. Certo? Por que é isso aqui? O que é o gradiente? São as derivadas ao longo das direções, x, y, z. Certo? É um vetor também. Então, vamos lá. Como é que você faria isso daqui? Vamos imaginar que eu vou fazer a diferença de potencial entre dois pontos. Vx, x mais epsilon, menos V em x. Isso é igual ao quê? É menos o campo elétrico, certo? Calculado ao longo da direção que eu estou fazendo, ao longo da direção x. Então, olha só, é o campo elétrico vezes o versor na direção x. Isso aqui, olha, eu estou transformando. Imagina assim, eu tenho a diferença de potencial entre dois pontos. Esse aqui é V de x mais epsilon, aqui é V de x, e eu estou calculando essa diferença de potencial. Então, o campo elétrico pode estar apontando nessa direção, nesse lugar. Tem uma componente na direção x e na direção y. Mas o que importa para a gente fazer o nosso cálculo é a projeção dele ao longo da direção de movimento. Então, por isso que eu estou multiplicando ele pelo versor dx, que eu estou substituído pelo dl aqui. Todo mundo entendeu? Sim ou não?
Então, agora, o que é isso? Bom, isso aqui é módulo primeiro, módulo segundo, cosseno do ângulo entre os dois. Ou seja, isso daqui ó, é menos o módulo do campo elétrico, vezes o cosseno do ângulo θ, vezes dx. Isso aqui, olha, o epsilon é bem pequenininho. Então, isso aqui eu vou chamar de dv calculado no ponto x. Isso daqui, olha, é a projeção do campo elétrico na direção x. Ou seja, isso aqui é o E de x. Então, a gente encontrou que, passando o diferencial para cá, olha, dv dx, na verdade é uma derivada parcial. dv dx é igual a menos E de x. Então, o campo elétrico na direção x pode ser escrito como menos dv dx. Você pode fazer isso para todas as outras componentes. E aí você acha que o campo elétrico na direção y é menos dv dy. E o campo elétrico na direção z é menos dv dz. Tá bom? Agora, a gente chegou a discutir com uma coisa parecida com isso. E vocês têm uma noção intuitiva disso. Então, se você, por exemplo, pegar uma montanha. Vamos lá, eu não consigo desenhar ela para o lado de cá, mas imagina então que eu faço uma montanha desse jeito. Então, a gente tem a altura da montanha. Tá? A energia potencial, ela sairia mais rápido, ela tem uma inclinação maior, né? A montanha tem uma inclinação maior desse lado. Então, a energia potencial decai mais rápido desse lado. Se eu quisesse calcular qual é a força que uma bolinha está sentindo aqui, qual que seria? Bom, tudo bem, você tem o peso, mas aqui tem a normal, a superfície, e aí você tem uma determinada resultante. Se eu agora quiser botar uma bolinha do outro lado, tem o peso, tem a normal, a superfície, e agora eu tenho uma outra resultante. Aonde a resultante seria maior? Onde você teria a bolinha acelerando mais rápido? Onde tem a maior inclinação ou onde tem a menor inclinação? A maior inclinação. Então, aqui é o lugar onde a função altura da montanha tem a maior derivada, tem o maior ângulo. Exatamente como se você, aqui, em vez da função altura, aqui a altura é o nosso equivalente ao nosso potencial elétrico. A direção aonde você tem a maior derivada é a direção onde você tem o maior campo elétrico. Todo mundo entendeu? Bom, então agora o que são equipotenciais? São regiões onde o potencial é constante, certo? São pontos no espaço onde o potencial elétrico é constante. Aonde a gente pode ver, a partir dessa expressão, a relação entre as equipotenciais e as linhas de campo. Olha só. Aqui eu tenho que o meu ΔV, né, meu dV, ou ΔV, calculado no ponto x, é igual a menos o módulo do campo elétrico vezes o cosseno de θ dx, ΔX. Bom, quando é que ΔV vai ser zero? Quando o cosseno for... O cosseno de θ for quanto? For zero. O cosseno de θ é zero quando θ vale quanto? 90. Então, o que isso aqui está me dizendo? Olha, isso aqui não era a direção dx, é essa direção daqui. Então, ele está me dizendo que se eu tomar a derivada perpendicular a direção aonde eu estou, essa direção dx, e encontrar cosseno de θ é zero, a meu potencial vai ser zero. Onde é que ele vai ser máximo? Quando o cosseno for quanto? Ou menos, o mais negativo possível. Quando o cosseno for 1. Então, o que isso aqui está dizendo para mim? Está me dizendo o seguinte, olha, eu disse para você que o gradiente do potencial é igual
a menos o potencial. Menos o gradiente potencial é igual ao campo elétrico. O que isso está dizendo para mim é que as linhas de campo, que na verdade são a direção aonde o campo elétrico é maior, né, onde ele está apontando, porque é a direção aonde o meu dx vai estar apontando na mesma direção, a direção que o meu dv vai ser máximo, o módulo dele vai ser máximo. Essa é a direção do gradiente. E a direção normal, a direção do gradiente, são as equipotenciais. Tudo bem? Então a gente já, a partir daqui, já descobriu que, bom, dado o gradiente, dado o campo elétrico, pode ser escrito como menos o gradiente do potencial, e isso diz pra gente que as equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de campo. Tá? Bom, mais uma coisa agora. Você sempre pode escrever o campo elétrico como o potencial, como o gradiente menos o gradiente de um potencial? Quando eu fiz na aula passada a minha derivação, eu disse assim, olha, a gente tem uma integral que a gente faz, né? E a integral era assim, ó. É menos a integral de E dl. Isso aqui que eu chamei de ΔV. E aí eu falei, bom, isso é legal. Agora, e se depender do caminho? Eu posso definir uma primitiva para esse problema? Uma função primitiva, que seria menos u? Se depender do caminho, eu não posso. Lembra? Você lembra que se você pegar... Quando a força é conservativa, a integral, o trabalho para você levar a caixa de um lugar a outro, ou o objeto de um lugar a outro, independe do caminho que você toma. Agora, se ela for não conservativa, ela vai depender do caminho que você toma e você não consegue definir essa função primitiva, essa função altura. Porque, além de dizer qual é a altura do lugar, eu tenho que dizer que caminho você tomou. Então, eu cheguei e derivei uma condição na aula passada. Para quando é que você pode definir um potencial e um campo como o gradiente do potencial. Lembra que era da derivada segunda do potencial? Oi? Não, não era o divergente, era a derivada segunda, era o teorema de Schwartz. Ele diz o seguinte, olha só. O que a gente fez? A gente tinha o potencial definido dessa forma. Tá? E então, o que eu vou olhar isso aqui do ponto de vista matemático. Do ponto de vista matemático, eu estou dizendo assim, olha, se eu tivesse uma integral, vamos pegar ao longo da direção x, por exemplo, a integral dx de uma função f pequeno de x calculada entre o ponto A e o ponto B. O que essa integral diz para a gente? Bom, pelo teorema fundamental do cálculo, eu poderia dizer que isso aqui poderia ser igual a uma função f calculada no ponto B menos a função f calculada no ponto A. Em uma dimensão, isso é o que o teorema diz. Agora, se a força f pequeno não fosse conservativa, além disso tudo, do ponto inicial e do ponto final, eu tinha que dizer para você, olha, quantas vezes você mexeu o carrinho até chegar no B? Quantas vezes você mexeu a caixa? Eu comecei no A, mas imagina que, olha, eu vou andar desse pedaço até aquele lá. Mas eu ando, eu quero calcular o trabalho, isso que eu estou fazendo. Então eu ando um pouquinho, aí eu paro, aí eu volto, aí eu paro de novo, aí eu volto. Aí eventualmente eu chego aonde eu quero. Esse foi um caminho que eu fiz. Agora eu podia ter feito um outro caminho. Eu vou direto, até o ponto de chegada. O trabalho é diferente nos dois casos, porque a força que eu estou considerando é essa força de atrito aqui. E ela vai depender, então, de quanto tempo eu fiquei andando de um lado para o outro antes de chegar lá. Bom, se a gente não sabe se existe... Se eu te digo, não, dado uma F grande, eu consigo sempre tomar a derivada e definir uma força que seria, em princípio, conservativa. Mas ela não pode depender do caminho.
como eu estava falando para vocês. Em 2 dimensões, então, eu falei o seguinte, olha, vamos supor que exista uma F grande. Então, a gente chegou à conclusão que eu poderia tomar o gradiente, ou as derivadas da minha F grande, isso me dá a F pequena na direção x. Eu tomo a derivada da F grande na direção y, isso me dá a F pequeno na direção y. Se eu tomo agora uma segunda derivada, só que agora eu vou tomar a derivada em relação à direção y, desse lado. E eu vou tomar uma derivada aqui em relação à direção x. Isso aqui é o f na direção x derivado em relação a y. E aqui é f na direção y derivado em relação a x. O que o nosso teorema de Schwartz de FVV fala para a gente? O que é essa coisa aqui? Essas duas coisas teriam de ser iguais, não é isso? A ordem que você toma as derivadas parciais teria de ser iguais. Então, o que o teorema de Schwartz diz para a gente é que, olha, df de x dy teria que ser igual a df de y dx. Ou, em outras palavras, né, ou escrevendo todo mundo, df de x dy menos df de y dx tem que ser igual a zero. Bom, se eu tenho um campo tridimensional, na verdade eu tenho mais outras 2 equações, porque eu posso substituir x e y por xz por yz. Então eu tenho uma condição, na verdade eu tenho 3 condições, ó. df dx dy menos df dy dx tem que ser igual a zero. df dx dz menos df de z dx tem que ser igual a zero. E, finalmente, df de y dz menos df de z dy tem que ser igual a zero. Se essas 3 condições são satisfeitas, aí eu posso dizer existe uma F grande. Faz sentido em FVV que existe uma F grande. Então, como é que isso traduz para o nosso campo elétrico? Isso traduz para o nosso campo elétrico porque a F pequeno é menos o campo elétrico. Então, a condição para que a gente consiga encontrar uma V, ou que exista uma V, então, a condição para que exista uma V é que o nosso campo elétrico tenha a seguinte propriedade, ó, dE dx ao longo do y menos dE de y dx tem que ser igual a zero. E as outras propriedades, dE dy, deixa eu botar todos aqui, dz menos dE de z dy tem que ser igual a zero. E dE de x dy, não, dE de x dz menos dE de z dx tem que ser igual a zero. E assim, FVV ganha um nome para o campo E. É uma operação que você faz no campo E. Tomar essas derivadas assim. Alguém lembra? Não? Isso em FVV se chama o rotacional do campo. Isso quer dizer que o que eu acabei de derivar é que o rotacional do campo elétrico E tem que ser igual a zero. Quando isso acontece, existe um potencial. E existe uma interpretação física para isso. A interpretação é o seguinte, é que o rotacional ser zero quer dizer que não existe nenhuma linha de campo que é fechada nela mesma. Então, eu não vou encontrar uma linha de campo elétrico que faça uma curva desse jeito, que circule. Por isso que chama rotacional. Todas as linhas de campo elétrico vão começar numa carga ou terminar numa carga. Bom, mas isso é óbvio, né? Todas as linhas sempre vão terminar e começar em cargas? Sim, em eletrostática. Daqui a um mês eu vou dizer para vocês que não. Que existem linhas de campo elétrico que são fechadas. Mas aí isso a gente tem que escrever mais uma equação de Maxwell. É a equação de Faraday. É a última que a gente vê. Mas então o que vocês têm que lembrar aqui, olha,
Existe potencial elétrico? Existe. Você consegue definir o potencial elétrico? Consegue. Mas ele só está realmente bem definido quando você desconsidera os efeitos da lei de Faraday, ou quando você não tem cargas se movimentando. Quando o rotacional do campo elétrico é zero. Tá? Quando você tem essa condição, então o que é físico para a gente é o campo elétrico. A gente criou o potencial. Quando você tem essa condição, eu consigo definir o potencial. Quando você não tem, você não consegue definir o potencial. Aí você tem que definir uma outra coisa, chamada potencial vetor, que a gente não vê no curso. Bom, mas então, qual é a vantagem de você mexer com o potencial, já que você não é uma coisa, nesse momento, tão geral quanto você estava esperando? Bom, eu já disse alguma delas, né? A primeira é que o potencial é um número, e sendo um número é muito mais fácil de calcular. E a gente vai dar um exemplo. Vamos imaginar o seguinte, olha, eu tenho aqui um plano e eu vou botar duas cargas. Eu vou botar uma carga positiva desse lado e uma carga negativa a uma mesma distância A. Essa distância é A, da origem. E a minha pergunta é, primeiro, qual é o campo elétrico nesse ponto P aqui? Ó? Bom, você pode calcular diretamente, usando a definição de campo elétrico. E para isso, você tem que usar o princípio de superposição. Qual é o campo elétrico devido à carga positiva mais Q e menos Q? A carga positiva mais Q, ok? Vai gerar um campo elétrico nessa direção. É da carga mais Q. Vou botar em vermelho. O campo elétrico da carga menos Q aponta nessa direção. É o campo elétrico devido à carga menos Q. E a gente calcula 1 sobre 4π, ε0, 1 sobre essa distância ao quadrado, e o outro é 1 sobre essa distância ao quadrado. E a gente acha. Agora, e se eu colocasse o ponto P aqui? O que eu precisaria fazer? Quebrar em componentes. Então, eu teria de fazer essa reta, eu teria esse ângulo θ, eu teria que fazer essa reta, teria esse ângulo φ, e eu teria de decompor os dois em função de θ e φ, e aí calcular o campo elétrico total na direção x e o campo elétrico na direção y. Agora, vamos fazer o problema usando o potencial elétrico. Qual é o potencial elétrico nesse ponto P aqui, devido à carga vermelha? Bom, se a gente diz que o potencial foi definido no infinito como sendo zero, o potencial da carga vermelha, calculado nesse ponto P, vamos dizer que ele está a uma distância x aqui da origem. Então, isso seria calculado no ponto x, isso seria Kq sobre essa distância. E essa distância vai ser x menos A. Agora, o potencial devido à carga azul, calculado no ponto P, é menos Kq sobre essa distância. E essa distância seria x mais A. E aí o potencial total naquele ponto, calculado no ponto x, é a soma desses dois. Seria Kq 1 sobre x menos A menos 1 sobre x mais A. Eu posso botar numa forma mais bonitinha e calcular assim, ó, v de x é Kq, somando aqui minhas frações, 2A sobre x² menos A².
Tá bom? Então, esse aqui é o potencial nesse ponto P. Agora, vamos imaginar o seguinte, que o ponto P, ele está, a distância x do ponto P é muito maior que a separação entre A, entre as duas cargas, separação A. Então, o que eu posso dizer sobre aquela expressão? Que x², então, é muito maior que A². 0,1 ao quadrado é 0,01. Então, é um número bem menor. Se eu já digo que A é pequeno, esse número é muito menor que x. Então, isso daqui, olha, pode ser escrito como aproximadamente, quando x é muito maior que A, como KQ2A sobre x². E olha que interessante. O potencial elétrico, ele não cai como o x. Ele cai como 1 sobre x². Por quê? Porque da mesma forma que essa carga está gerando um campo elétrico para lá, se eu botar uma carga positiva aqui no ponto P, ela é empurrada para lá pela carga positiva que é vermelha. Só que ela é puxada para a janela pela carga negativa. A soma dessas duas contribuições gera uma dependência que, na verdade, vai como 1 sobre x² e não como 1 sobre x. Se eu quisesse calcular o campo elétrico agora nesse ponto, o que eu tenho de fazer? Tomar a derivada. Então, se eu quiser calcular o campo elétrico, né, no ponto P, nessa distância x aqui, eu deveria ter colocado aqui, não, no ponto P, né? Desculpe. Porque agora eu não quero confundir com o campo elétrico na direção x. O campo elétrico na direção x, calculado no ponto P, seria menos a derivada do potencial na direção x. Mas isso aqui a gente sabe fazer. Quanto é a derivada de 1 sobre x²? Essa derivada vai dar o quê? Ó, menos, agora vamos lá. KQ2A, isso mantém. Agora a derivada de 1 sobre x² é x a menos 2. Então dá menos 2x a menos 3. Então dá mais 4x ao cubo. Então o campo elétrico desse dipolo cai como 1 sobre x ao cubo, e não como 1 sobre x². Isso aqui é chamado de dipolo. Bom, o campo elétrico aqui, olha, ele tem a seguinte forma, olha, ele sai da carga negativa, vai para a carga positiva. Sai da carga negativa, vai para a carga positiva. E assim ele vai tendo essa forma. E vai entrando no campo, não, é o contrário, perdão. Sai da carga positiva e vai para a carga negativa. Então, ele tem essa forma que é complicada. Você vê que as linhas aqui são super complicadas. Ao longo do eixo, foi até uma expressão simples. Se eu calcular o campo elétrico no ponto P na direção Y, isso dá 0. O campo elétrico na direção Z no ponto P também dá 0. Mas se eu quisesse calcular o meu ponto, em vez de ser aqui, fosse aqui, você vê que ele seria extremamente complicado. Ele faria assim, ó. Mas vamos calcular naquele ponto ali. Então, olha, a gente tem de novo o nosso eixo x, o nosso eixo y, a carga menos Q aqui, a carga mais Q aqui. E eu quero calcular naquele ponto P. Bom, então, vamos fazer pelo potencial elétrico, fazendo uma mímica exatamente desse cálculo. Então, primeira coisa, o campo elétrico devido à carga positiva.
V calculado no ponto P, devido à carga positiva. O que me importa é essa distância aqui, certo? Vamos chamar essa distância de R1. Então, o potencial elétrico devido a essa distância, devido a essa carga positiva, mais Q, seria KQ sobre R1. O potencial elétrico devido a essa carga menos Q, calculado no ponto P, é K menos KQ sobre R2, essa distância aqui. Mas agora eu vou fazer uma hipótese simplificada, a mesma hipótese simplificadora. Vamos dizer que a distância A, essa distância A, tá, é muito menor do que R1 e R2. Por que você está pensando nisso? Bom, porque isso aparece em um monte de situações. Imagina que você está numa molécula, você tem uma molécula de água. Você tem o átomo de oxigênio e você tem o átomo de hidrogênio. E aí a molécula de água tem mais cargas negativas próximos do átomo de oxigênio do que do hidrogênio. Ela é mais eletronegativa naquela direção. Então tem mais densidade de carga eletrônica, de elétrons, perto do oxigênio do que perto do hidrogênio. A carga total da molécula é neutra, mas a distribuição não é uniforme, exatamente como aqui, olha. Se eu pegar esse cara, ele tem uma carga total neutra, só que a distribuição não é uniforme no espaço. Se eu estou olhando de muito, muito longe, parece que a carga é zero, mas eu ainda sinto um pouco da influência das cargas não estarem exatamente sentadas uma em cima da outra. E isso é chamado efeito de dipolo, interação de dipolo. Dentro da molécula de água, isso é o que vai dar origem às nossas interações de Van der Waals, as pontes de hidrogênio. Tá? Então, ok. A gente quer calcular aquele ponto P que está muito longe dessa separação aqui. Então, para isso agora, não me interessa mais, quer dizer, eu não estou completamente interessado em descobrir, eu sei que eles estão rigidamente separados por uma distância A, 2A. Então, eu vou definir um outro vetor que eu vou chamar de R aqui, ó. E vou descrever todo mundo em função desse meu vetor aqui. Eu vou definir um outro vetor aqui embaixo, que eu vou chamar de A. E esse vetor aqui é menos A. Então, o vetor A é o vetor que liga a origem até a carga mais Q. O vetor menos A é o que liga a origem até a carga menos Q. O vetor R é o que liga a origem até o ponto P que a gente quer calcular. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora, como é que eu posso fazer minha soma de vetores? A mais R1 é igual ao meu vetor R. Menos A mais R2 é igual ao meu vetor R também. Menos A mais R2 é igual ao meu vetor R também. Você vê que o que entra aqui é o módulo de R1 e R2. Eu esqueci de avisar, né? Eu tirei aqui, em vez de escrever isso, eu simplesmente estou colocando sem a setinha em cima. Isso significa que é o módulo, o tamanho. Bom, então vamos escrever R1 em função de A e R. E R2 também em função de A e R. A gente encontrou que o nosso vetor R1 é igual ao vetor R menos o vetor A. E o nosso vetor R2 é o vetor R mais o vetor A. Que faz sentido, né? Essa distância aqui é maior, parece maior que essa aqui. Agora vamos tirar os módulos, né? Porque o que interessa aqui é o módulo. Então, o módulo de R1, né, que eu tinha chamado de R1, seria o módulo desse cara. É o módulo de R menos A.
Agora, o que era o módulo no nosso em GA? Como é que você calculava o módulo de um objeto, de um vetor? Não era se eu fizesse o produto escalar de um vetor com ele mesmo, o que eu encontro? Produto escalar de um vetor com ele mesmo. O quadrado do módulo dele. Lembra? Porque o que é o produto escalar de um vetor? Produto escalar de dois vetores, V e P. O produto escalar de dois vetores é o módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo dos dois. Se eu faço o produto escalar de V com V, o cosseno é o cosseno de zero, que dá 1, e a gente encontra o módulo ao quadrado. Então, quando eu fizer aqui, olha, eu quero calcular esse módulo, o que eu vou fazer é a raiz quadrada do produto escalar de R menos A com R menos A. Esse módulo aqui. Essa distância. Isso, então, é a raiz quadrada do vetor R ao quadrado, módulo dele ao quadrado, menos agora o produto escalar de R com A e o produto escalar de A com R. Mas isso, então, é menos 2 vezes o produto escalar de R com A, mais agora o produto escalar de A com A, que é o módulo de A ao quadrado. Agora, se A é muito menor que R1 e R2, é muito menor que R, a gente vai desconsiderar o A quadrado. Então, olha, ficou aproximadamente dado por essa fórmula. O tamanho de R1. O tamanho de R2 também pode ser escrito de uma forma parecida. Vai ser a raiz quadrada do módulo de R ao quadrado, só que aqui eu tinha uma mudança de sinal. Quando eu faço esse produto, não vai ser o produto de menos A com R, vai ser o produto de A com R. Então, aqui vai ser mais 2R com A. Bom, então agora que a gente fez isso, a gente pode voltar aqui na nossa expressão e substituir esses valores ou essas expressões dentro do potencial. E o potencial, então, seria KQ, 1 sobre essa distância. Módulo de R ao quadrado menos 2RA, raiz quadrada. Menos 1 sobre raiz quadrada de módulo de R ao quadrado mais 2RA. Ainda parece horrível, né? Não parece horrível? Mas agora o que a gente pode fazer aqui? A não é muito menor do que R. E o que significa o produto escalar de R com A? Módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo dos dois. Então, se o módulo de A é pequeno, comparado com R, isso daqui seria um número pequeno comparado com R quadrado. Deixa eu voltar para cá e lembrar a gente como é que a gente faz esse tipo de cálculo. Olha só, eu tenho 1 sobre a raiz quadrada de R ao quadrado menos 2A, produto escalar de A com R. Certo? O produto escalar de A com R é módulo do primeiro, módulo de A, módulo do segundo, R, vezes o cosseno do ângulo dos dois. Se eu quiser, eu posso botar R em evidência. Na hora que eu coloco R em evidência, essa expressão ficaria escrita como R ao quadrado, raiz quadrada, de 1 menos 2A sobre R cosseno de θ. Agora, a raiz quadrada de um produto é igual ao produto das raízes quadradas. Então, eu posso tirar esse meu R para fora, e aí fica um R aqui do lado de fora. Tá bom? Então, fica 1 menos um número pequeno. Quanto é a raiz quadrada disso? 1 em primeira aproximação.
Mas se você quiser ser um pouquinho melhor que isso, porque se eu substituir isso por 1, essa raiz quadrada vai dar 1 sobre r, e essa vai dar menos 1 sobre r aqui, por causa desse sinal de menos. Na hora que eu subtrair os dois, vai dar 0. Que é exatamente, você está tão longe das duas cargas, que você vê uma sentada em cima da outra. Então, se eu quero agora sentir a separação entre elas, eu tenho que expandir essa raiz quadrada. Isso vocês deveriam ter visto em FUV, mas nem todo mundo vê, que se chama expansão em Taylor. Alguém viu? Oi? Então, o que você faz? Bom, eu não vou falar, acho que eu não devo falar disso, então. Vamos falar só o que seria. Se você expandir, olha, a expansão de quanto seria a raiz de 1 mais um número pequeno? Isso aqui é próximo de 1, como você falou. Isso aqui dá aproximadamente 1. Agora, a primeira correção para isso seria a derivada dessa função calculada no ponto 1 vezes o quanto você se afastou do ponto 1. Então, isso daqui daria mais 1/2 de epsilon. Daria mais 1/2 de quanto você se afastou desse ponto. É muito fácil fazer essa conta. Isso se chama série de Taylor. Ele diz que qualquer função contínua, uma função f, calculado no ponto epsilon, no ponto x mais epsilon, seria igual a função calculada no ponto x, mais a derivada da função calculada no ponto x vezes epsilon, mais 1 sobre 2 fatorial da segunda derivada da função calculada no ponto x, epsilon ao quadrado, 1 sobre 3 fatorial, a derivada terceira da função, e aí vai. Essa é uma série. Diz que qualquer função contínua, você vai conseguir aproximar dessa maneira. Então, a gente pode pegar aqui, olha, a raiz quadrada é uma função contínua. A gente pode aproximar ela pelo primeiro termo dessa expansão. E aí, exatamente como você disse, o primeiro termo é 1. Então, isso daqui, olha, pode ser escrito como aproximadamente 1 sobre r, que multiplica 1. Agora, esse termo de expansão, que é 1/2. Então, vai ficar menos 1/2 com esse 2 aqui, cancela, a sobre r cosseno de θ. Então, a gente pode pegar essa nossa expressão aqui, ó, e reescrever como k, q. Esse fulano vai ser 1 sobre r, 1 mais 1 menos a sobre r cosseno de θ. E agora, do outro lado, vai ficar 1 sobre r, que multiplica 1 mais a sobre r cosseno de θ. Bom, então vou botar o r em evidência, e agora eu vou somar as minhas frações ali. Na hora que eu somo as minhas frações, a gente vai ver que o potencial total calculado no ponto P vai dar kq sobre r, kq sobre r, e agora vamos somar as duas. Vai ficar 1 vezes 1, menos esse cara ao quadrado. A quadrado sobre r quadrado cosseno ao quadrado. A quadrado sobre r quadrado cosseno ao quadrado. Mas o que acontece com a quadrado? A gente jogou fora desde o começo. Então, esse cara aqui a gente vai jogar fora também. E agora vamos somar 1 mais a sobre r cosseno de θ, 1 mais a sobre r cosseno de θ, menos 1 menos a sobre r cosseno de θ, menos 1 menos a sobre r cosseno de θ. Então, olha, os 1 se cancelam. E qual foi o resultado que a gente obteve?
A gente obteve que o potencial no ponto P é KQ 2A cosseno de θ sobre a distância ao quadrado. Quando o θ vai a zero, θ é esse ângulo aqui, não é o ângulo entre R e o vetor A? Quando o θ vai a zero, a gente reobtém exatamente o resultado que a gente tinha calculado antes. Se eu agora defino o seguinte vetor, que é chamado um vetor P, que começa no ponto, na carga negativa e vai até a carga positiva, e ele é 2A, o vetor 2A vezes Q, essa minha expressão, olha, o potencial no ponto P pode ser escrito como K o vetor P, produto escalar com o vetor posição R, dividido por R ao cubo. Esse vetor P ganha um nome, é chamado momento do dipolo. Então, quando você tiver uma molécula de água, quando você tem uma molécula de água, então está aqui, olha, a nossa molécula de água. Tem o oxigênio, e a gente tem os nossos 2 hidrogênios aqui. Essa molécula de água, ela teria um momento de dipolo P apontando do oxigênio para o hidrogênio. E um outro momento de dipolo P apontando para cá. Uma outra molécula de água do lado de cá está muito longe uma molécula da outra em relação à separação entre os átomos, né? Então, essa outra molécula também tem 2 momentos de dipolo. E a relação, ou a interação entre esses momentos de dipolo é o que a gente chamaria de pontes de hidrogênio. Que nada mais é do que simplesmente, olha, esse núcleo, esse oxigênio repelindo esse oxigênio, esse hidrogênio repelindo esse hidrogênio, mas esse hidrogênio atraindo esse oxigênio e esse oxigênio atraindo esse. Na hora que você soma tudo e toma a separação, o limite de que a distância dentro da molécula é muito menor que a separação entre as moléculas, é esse tipo de forma que aparece. E o que importa não é mais a carga de cada uma e nem a dependência em 1 sobre R por potencial ou 1 sobre R quadrado, mas uma interação muito mais fraca, que seriam então chamadas de ponte de hidrogênio ou pontes de Van der Waals. Tá? Então, esse aqui é o dipolo. Esse é o potencial calculado nesse ponto. Agora, e se eu quiser calcular o campo elétrico, aquelas linhas estranhas? Se eu quiser calcular aquelas linhas estranhas, agora que eu tenho o potencial, eu tomo uma derivada e calculo que o potencial é menos o gradiente de V. Tá? Dúvidas? Oi? Da derivada? Posso. Por que ficou R ao cubo? Porque, olha só, boa pergunta. Porque o que eu estou fazendo aqui? É o A vezes o cosseno de θ. O que é o cosseno de θ? É o ângulo entre o vetor A e esse vetor R, certo? Só que o vetor R ele não está aparecendo em lugar nenhum aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Então, na verdade, o que está acontecendo é que teria um vetorzinho unitário, Rzinho, que está aqui. E esse cosseno de θ poderia ser entendido, então, como o ângulo entre o vetor A e o vetorzinho unitário Rzinho. Então, eu poderia reescrever isso aqui como KQ2. A vezes esse vetorzinho unitário Rzinho dividido por R quadrado. Bom, mas o vetorzinho unitário Rzinho é o que é? É o vetor R dividido pelo tamanho dele. Então eu vou pegar esse R aqui, esse vetorzinho unitário, e substituir pelo vetor R dividido pelo módulo dele, R. E aí, por isso que aparece o R ao cubo.
Entendeu? Então, se a gente quiser fazer agora essa derivada, o mais fácil é fazer a separação, fazer em componentes. Deixa eu voltar no final da aula, porque agora eu tenho que fazer mais uma coisa, que são cargas contínuas, distribuição de cargas contínuas. Mas, de qualquer forma, é muito mais fácil do que fazer a decomposição em forças, como a gente faria se fosse fazer pelo campo elétrico. Então, vamos fazer um problema de distribuição de carga contínua e calcular a diferença de potencial entre essas duas cargas, essas duas distribuições de cargas. Primeira coisa que eu podia pensar é o seguinte: bom, vamos calcular o campo elétrico devido a um fio infinito. Como é que ele era? Eu tinha que usar o quê? A maneira mais fácil era a lei de Gauss. Eu fazia uma superfície gaussiana. E esse meu fio infinito, né, tem uma densidade de carga linear, que é Q sobre L. Tá? E eu quero calcular o campo elétrico a uma distância R. Bom, por causa dos argumentos de simetria, a gente sabe que o campo elétrico é todo radial. Então, o campo elétrico que passa pela nossa superfície gaussiana, o fluxo dele, a única coisa que conta é o que está nas paredes do cilindro. Essas duas tampas vão dar zero, por quê? Porque o vetor dA vai ser perpendicular às linhas de campo, enquanto aqui o vetor dA vai ser paralelo às linhas de campo. Então, se chama aqui de superfície 1, superfície 2, superfície 3. A minha lei de Gauss diz que a integral sobre uma superfície fechada, no caso, o meu cilindro do campo elétrico, é igual a carga no interior dividido por ε0. Bom, e a gente fez isso na aula passada, algumas aulas atrás. O fluxo por essa superfície, o fluxo pela superfície 1, né, vou botar assim, fluxo sobre a superfície 1, mais o fluxo sobre a superfície 2, mais o fluxo sobre a superfície 3 é igual a carga no interior sobre ε0. E o fluxo sobre a superfície 1 e sobre a superfície 3 são zero, porque dA é perpendicular ao campo elétrico. Então, eu só tenho que calcular o fluxo sobre a superfície 2. E o fluxo sobre a superfície 2 é a integral dA do campo elétrico. E isso seria o quê? Módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo dos dois. Só que o cosseno do ângulo entre o vetor dA e o vetor E é 1. E o campo elétrico, a uma distância constante, R, do cilindro, do eixo do anel, né, do fio, é constante. Então, a gente obteve o módulo do campo elétrico E vezes essa integral, que é o quê? A área do cilindro que eu acabei de calcular. É 2π vezes essa distância aqui, R, vezes o lado do cilindro, L pequeno. Isso tem que ser igual à carga no interior. E a carga no interior é a densidade de cargas vezes o comprimento L aqui. Densidade de cargas lambda vezes esse comprimento L, todo mundo dividido por ε0. Então, nós chegamos à conclusão que o campo elétrico é igual a lambda sobre 2π ε0 R. E ele aponta radialmente para
a partir do fio. Todo mundo lembra disso? Agora, qual teria que ser o trabalho para eu trazer uma carga do infinito até perto do fio? Oi? Pois é, né? É enorme, porque a nossa definição do trabalho, né? Vamos lá, como é que seria o potencial elétrico? O potencial elétrico P seria igual a... O potencial elétrico, né? A diferença de potencial elétrico, delta V, é igual a menos a integral ao longo de um caminho, né? Do ponto inicial até o ponto final do campo elétrico. Que caminho eu vou tomar? Eu podia tomar qualquer caminho, mas eu vou tomar o mais simples. Qual que vai ser? A linha reta, né? Que vai lá do infinito até o eixo. Né? Que vai de lá do infinito até o eixo R aqui. Ó. Então, uma distância, vamos dizer que eu quero calcular o potencial P a uma distância R do eixo. Então, eu tenho que fazer essa integral. Delta V igual a menos a integral de infinito até essa distância R aqui, né? O módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre os dois. O dr está indo para lá, para mais o infinito. Como eu estou integrando e... Não, está certo. Não, é menos aqui. Isso mesmo. Então, agora, eu tenho que substituir o meu valor do campo elétrico. E o meu módulo do campo elétrico é menos a integral infinito R de lambda sobre 2π epsilon 0 sobre R dr. Então, é uma constante, o que sai para fora, lambda sobre 2π epsilon 0 da integral de 1 sobre R dr, de infinito até R. E aí, quanto é que vai dar isso? Vai dar log. Log de infinito é infinito. Está para baixo, obrigado. É isso mesmo. É que é o cosseno do ângulo entre os dois e o cosseno é π. Tá certo. Obrigado. Também. Então, eu estou aumentando o potencial à medida que eu vou chegando perto. Né? Deveria estar aumentando. Só que eu tenho um infinito lá longe. Eu posso definir ele como zero, mas isso aqui tem um certo significado para mim. É o seguinte, eu tenho uma distribuição infinita de cargas aqui. O potencial posso definir o infinito como zero, mas eu tenho uma distribuição infinita de cargas. Para eu trazer mais uma ali positiva para perto delas, eu tenho que vencer o número infinito delas, essa distribuição infinita delas. Então, talvez não faça muito sentido eu querer calcular esse potencial dessa maneira. Mas e se eu quisesse fazer o seguinte? Vamos imaginar que não que as minhas linhas de campo vão até o infinito. Podia ter botado o zero no infinito. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar que do lado de fora aqui da minha superfície gaussiana, eu tenho um outro cilindro. E esse cilindro tem a mesma densidade superficial de cargas, só que elas são negativas. Então, aqui eu tinha um monte de cargas positivas. E eu vou botar cargas negativas aqui. Ó. Então, o meu cilindro vermelho, o meu fio vermelho tinha essa densidade linear de cargas aqui. E o meu fio azul, ou meu cilindro azul, vai ter a mesma distribuição de cargas. De forma que para cada linha de campo que sai do fio, ela termina no cilindro de cima, nas cargas negativas que estão ali em cima. Bom,
Se eu pegar, esse problema continua tendo uma simetria cilíndrica. Se eu botasse a minha superfície gaussiana aqui fora, o que seria o fluxo passando por ela? Se eles têm as mesmas densidades superficiais de carga? Zero. Porque não vai ter nenhuma linha de campo passando por essa superfície gaussiana. Então, na verdade, eu vou poder intuir ou calcular que o campo elétrico fora do segundo cilindro vai ser zero. E é isso que acontece no cabo coaxial lá da sua TV a cabo. O cabo coaxial é um fio no meio, cercado por um conjunto de fios em volta, uma mecha metálica em volta, né? Um conjunto, um trançado metálico. Esse trançado metálico é exatamente esse segundo cilindro. O campo elétrico do lado de fora vai ser zero. Isso é bom, isso é chamado de blindagem. Então, o campo não vai interferir com, na hora que você passar uma corrente ou passar uma onda eletromagnética aqui por dentro, você não vai interferir com os fios que estão ali em volta. E é por isso que você usa o cabo coaxial. Bom, então agora eu vou me perguntar qual é a diferença de potencial entre esse fio e a parede externa, e não até o infinito. Tudo que a gente fez continua valendo. A única diferença é que agora eu não vou calcular do negativo até do infinito até zero, mas desse raio aqui, ó. Esse raio azul aqui. RB. Então, agora eu vou calcular de RB até R. E aí estou aumentando o meu potencial, lambda sobre 2π epsilon zero, sobre o log de R sobre RB. Tudo bem? Bom, agora, em vez do meu fio ser infinitamente fino, se eu tivesse pedido para o meu fio ter uma espessura RA, qual seria a diferença de potencial entre essa parede aqui e a parede daqui de baixo? Seria a integral de RA até RB. Exatamente. Então, a diferença de potencial, ΔV, V de RA, V de RB, menos V de RA, seria igual a lambda sobre 2π epsilon zero do log de RB sobre RA. Então, delta, não, é o contrário, é de RA até RB. É isso. Então, ΔV é igual a lambda sobre 2π epsilon zero log de RB sobre RA. O que é lambda? É Q sobre L. Q sobre o comprimento do fio L. E isso me faz o seguinte, olha, existe um conjunto aqui de coisas que dependem só da geometria do meu problema. Então eu tenho ΔV, que é a separação, a diferença de potencial entre um fio e outro, entre esse fio interno e o cilindro externo, é igual à carga que eu coloquei no meu fio, nos meus dois fios, vezes o log de RB sobre RA sobre 2π epsilon zero L.
E eu podia, então, agora calcular o seguinte, definir o seguinte, que a minha carga Q é igual a essa constante 2πε0L sobre o log de RB sobre RA. Isso vezes ΔV. Isso daqui, então, é o quanto de carga eu coloco no fio. Essa é a diferença de potencial entre os fios. E aqui é um bando de constantes. Essas constantes ganham um nome. Isso depende da geometria, do formato do fio, da largura do fio. Mas isso aqui ganha um nome que é chamado de capacitância, C. Então, a gente encontrou que, para esse problema, a nossa capacitância, C, a carga Q, é igual a capacitância vezes a diferença de potencial. E nesse problema, a capacitância é dada por 2πε0L sobre log de RB sobre RA. No caso de um cabo coaxial, você vai na loja, você não vai dizer, eu quero um cabo com tanto de capacitância. Você vai pedir um cabo com um tanto de capacitância por unidade de comprimento. Eu quero 10 metros de um cabo que tenha essa capacitância por unidade de comprimento. E o que vai dar a capacitância no cabo coaxial são essas quantidades. Na verdade, no cabo coaxial, daquele da NET, tem um pedaço de plástico entre os dois fios. Então não é exatamente ε0 que entra, mas é a constante dielétrica do material. Fala. Nesse caso aí você está falando a diferença de potencial entre o cilindro maior e o menor, né? Isso. Você pega sempre... A capacitância é uma quantidade positiva. Você vai pegar sempre a diferença de potencial do menor com o maior. Tá? A capacitância é definida como uma quantidade positiva. Então, é sempre do potencial maior menos o potencial menor. Tá? Mas ela é uma condição numérica. Então, essa aqui é a capacitância do capacitor cilíndrico. A gente vai fazer agora mais um exemplo. É o capacitor de placas paralelas. Tá? Além dele, só tem mais um, que é o capacitor esférico. São esses 3 problemas que vocês vão encontrar na lista de exercícios, vão encontrar na sua prova. Só tem essas 3 possibilidades. Então, vamos calcular agora o problema do capacitor de placas paralelas. No problema do capacitor de placas paralelas, a gente já fez semana passada e já calculou o campo elétrico entre as duas placas. Então, eu tenho uma placa positiva do lado de cá, que tem uma densidade de carga sigma, Q sobre a área, sigma. E eu tenho uma placa negativa do lado de cá, que eu tenho uma densidade de cargas negativas. Também menos sigma, que é igual a menos Q sobre A. Qual o campo elétrico no meio das duas placas? Isso. Então, o campo elétrico começa aqui e termina do lado de cá. E o valor dele, olha, vai ser sigma sobre ε0 na direção I. Então, vamos chamar isso aqui do nosso eixo I. Então, a diferença de potencial entre essas duas placas, ΔV, eu vou calcular V da placa positiva menos V da placa negativa. Então, eu quero começar na placa negativa e ir até a placa positiva. Então, eu vou se essa distância aqui é D, esse aqui é o meu eixo X, e a distância entre as placas é D. Então, eu vou de D até 0,
menos a integral do campo elétrico dx. O campo elétrico está apontando para cá, certo? O campo elétrico está apontando para lá. O meu dx também está apontando para lá. Então, é módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. 0. Então, o cosseno de 0, que dá 1. Então, vai ficar menos a integral de d até 0 do módulo do campo elétrico dx. Agora, o módulo do campo elétrico é uma constante, sigma sobre ε0. Então, é menos sigma sobre ε0 da integral de d até 0 de dx. Ou seja, é a integral de 0 até d, com um sinal de mais aqui na frente. Mas essa integral é simplesmente d. E a gente encontrou, então, que a diferença de potencial, ΔV, placa positiva menos a placa negativa, é sigma sobre ε0d, vezes d. Agora, o que era sigma mesmo? Q sobre a área. Então, a nossa diferença de potencial positivo aqui, né, vai ser Q d ε0 sobre a área. Então, qual seria a capacitância? Bom, a capacitância você só tem que isolar agora para o Q. Q é igual a ε0 A sobre D vezes ΔV. E isso daqui é a capacitância do capacitor de placas paralelas. E é isso que uma das coisas que vocês vão medir no laboratório semana que vem, quem tiver laboratório na semana que vem, não essa semana. Tá bom? Você vê que essa é uma quantidade que depende única e exclusivamente da geometria. É a distância entre as placas, a área das placas. E relaciona duas coisas que você coloca externamente. A diferença de potencial entre as placas e a carga que você colocou nelas. Tá bom? Ela é mais ou menos isso. E agora, eu ia falar isso na quinta-feira, mas eu posso até falar agora. Que é o seguinte. Por que você imagina... O que acontece se você tiver duas capacitâncias? Como é que elas se ligam? Então, imagina o seguinte. Imagina que eu tenho aqui o meu capacitor de placas paralelas. E agora, eu começo a colocar cargas nesse meu capacitor. Eu vou jogando cargas aqui. E elas vão entrando. Na hora que eu começo a colocar cargas na placa positiva, eu começo a ter linhas de campo. Essas linhas de campo encontram um metal aqui embaixo. O que elas fazem? O metal é aquela coisa, não quer que o campo elétrico seja zero dentro dele. Então, ele vai puxar do metal cargas negativas para não deixar que haja nenhuma linha de campo entrando no metal. Então, na hora que eu coloquei uma carga mais Q aqui, vai aparecer uma carga menos Q aqui. Agora, o que aconteceria se eu faço o seguinte? Eu tenho dois capacitores, um do lado do outro. Duas placas. E agora eu começo a colocar cargas aqui em cima. Na hora que eu coloco a carga, uma delas pode vir para um lado, a outra pode vir para o outro. E assim eu vou colocando, aparece uma carga, aqui eu consigo colocar uma carga Q1 e aqui eu consigo colocar uma carga Q2. Você vê que elas vão se espalhando. Por quê? Porque elas querem maximizar a distância entre elas. Então, se a primeira vai para o capacitor da direita, a segunda vai para o capacitor da esquerda. E elas vão se espalhando ali dentro. Qual que seria, então, a capacitância total desse sistema? É a carga total dividida pela diferença de potencial. Bom, se esses capacitores têm a mesma distância, esse aqui é D e aqui é D também, a capacitância, eu vou falar com mais calma na quinta-feira, a capacitância seria o quê? É ε0 a D, a área da primeira placa mais a área da segunda placa, vezes essa diferença de potencial, porque a diferença de potencial
A diferença de potencial, na hora se eu fechar o meu circuito, ligar uma bateria aqui, ó, ela é forçada pela bateria. Então, o que é a capacitância? O que vai ser uma bateria? A analogia que a gente vai fazer é com uma calha de água. Você pega uma bateria, é uma coisa que vai pegar um balde de água e vai levantar aquele balde de água para um determinado potencial. Então, o que a bateria faz é isso. Vamos forçar uma diferença de potencial. A bateria chega e levanta a água. E agora ela joga essa água pela calha. Essa água entra na calha. E ela vai caindo. E aí, na hora que ela vai caindo, uma parte vai para uma caixa d'água, a outra parte vai para outra caixa d'água. A capacidade total do sistema de armazenar água é a soma da quantidade de água que você consegue botar nas duas caixas d'água. Então, é exatamente isso que está acontecendo. A capacitância total, nesse caso, é a soma das duas capacitâncias. Tá? Bom, mas na quinta-feira eu vou falar melhor disso, que aí a gente vai falar de circuitos. Oi? Aqui, porque eu queria a integral do cara começando no potencial negativo e indo até a placa positiva. Eu fui a integral daquele jeito. Tudo bem? Dúvidas? Mais alguma dúvida? Bom, mas antes da gente entrar no mundo da capacitância e dos circuitos, que é uma coisa chata, e vocês vão fazer um curso de circuitos, eventualmente no BCT, mas a gente tem de falar de circuitos, né? Porque, primeiro que está no livro, mas não é só por isso, é porque circuitos vai ser onde vai aparecer corrente, pela primeira vez. A gente precisa de corrente porque a gente tem que ter cargas em movimento. Eu acabei de falar para vocês que se não tiver cargas em movimento, se estiver em eletrostática, só tem linhas de campo elétrico que terminam e começam em cargas. Você define um potencial elétrico. A vida seria muito mais simples. E, em especial, você não teria campo magnético. Para a gente falar de campo magnético, a gente vai ter que ter cargas em movimento. E para isso a gente tem que definir o que é corrente. E para isso a gente vai falar de circuitos. Então, essa é a lógica. Bom, então, vamos imaginar o seguinte agora. Imagina que eu tenho duas placas. Eu tenho duas placas. Tem cargas positivas e cargas negativas. Existe um campo elétrico aqui no meio. Sigma sobre ε0. Se eu solto essas duas placas, o que acontece com elas? Se juntam. Então, eu tenho de fazer uma força o tempo todo para manter elas afastadas. Que força é essa? Como é que eu calculo essa força? Vamos ver lá como é que era a nossa relação de campo elétrico, né? Como é que era a relação de campo elétrico e carga. O potencial, né? O campo elétrico, a força é a carga vezes o campo elétrico. E a diferença de potencial, ΔV, né? De energia potencial, ΔU, menos ΔU, é igual ao trabalho da minha força, certo? É a integral de Q vezes E. Essa seria a integral da força, essa é o trabalho. Então, imagina o seguinte, e se eu resolvesse, por exemplo, calcular o trabalho infinitesimal para levar a placa de uma distância D para uma distância D mais epsilon?
Eu poderia fazer essa conta. Então, vamos lá. O que, se a gente quiser escrever, então, todo isso, a gente tem que ΔV é o quê? ΔV é ΔU sobre a carga Q. Então, se eu quisesse mexer a carga de um lado para o outro, o que eu teria de fazer? Bom, o campo elétrico entre elas, eu sei quanto é. A carga seria a força que eu teria, a carga que eu estou mexendo seria, por exemplo, essa placa. Então, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia calcular que, eu posso argumentar com vocês que a força é menos a derivada em relação a x da variação da energia potencial, U. Lembra que se a gente fizesse, dividir todo mundo pela carga, o que a gente encontrou é que o campo elétrico é menos d dx de V. Então, se eu quero calcular a força que eu tenho que fazer, eu posso calcular usando U, a energia. Mas para isso eu tenho que calcular a energia que está armazenada no problema. Eu tenho que calcular a energia. Não é a energia de uma única carga, mas é a energia total. Bom. Então, o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Vamos fazer o seguinte experimento. Não tem nenhuma carga aqui. Eu tenho uma placa neutra. Aqui eu tenho uma placa neutra. E agora, eu vou pegar a minha carga mais que uma carga mais, tem um par aqui, mais menos. E eu vou pegar essa carga e vou levar ela até o outro lado. Até essa carga negativa vai daqui até aqui. Fiz isso com uma carga. Então, como é que era a expressão que eu tinha escrito? Eu tinha escrito que a diferença de potencial, ΔV, é igual à capacitância do meu problema, a diferença de carga, né, ΔQ, que é igual a capacitância vezes a diferença de potencial. Então, se eu levo uma carga que é infinitesimal, dQ, uma única carguinha foi levada de um lado a outro, isso vai ser igual a essa capacitância vezes dV. Tudo bem? Bom, agora, qual é que seria a energia desse problema? A energia não seria Q vezes ΔV? Então, a energia, a ΔU, ou DU, seria a carga Q que eu estou levando de um lado a outro, vezes dV. A diferença de potencial. Ou seja, agora eu posso substituir o que é dV. É 1 sobre C dQ. Q dQ. Isso aqui é dU. Se eu agora integro dos dois lados, eu começo a integrar as minhas cargas. Levei a primeira, levei a segunda, levei a terceira. Então eu integro da condição de ter carga nenhuma nas duas placas até ter uma carga final que é grande dos dois lados. E eu começo do potencial zero até o potencial final. Então eu encontrei que ΔU, é a energia final. ΔU vai ser igual a 1 sobre C integral de Q dQ, que é 1/2 de Q final ao quadrado. E apareceu esse fator 1/2. Então, a energia total acumulada dentro do capacitor, a partir que eu vou levando a primeira carga. Porque você vê que o problema é diferente, não é simplesmente multiplicar as cargas. Por quê? Quando eu levei a primeira carga, a única coisa que ela sentia era a presença dessa carga positiva aqui. Quando eu levei a segunda carga negativa,
que eu estou carregando daqui para lá, essa carga negativa está sentindo a atração dessas duas e a repulsão dessa terceira daqui. Então, o problema é mais complicado do que simplesmente somar o trabalho de levar uma carga. E é por isso que aparece esse fator meio. E essa é a energia, então, acumulada dentro do capacitor, de eu levar cargas de um lado para o outro. Bom, se essa é a energia, então vamos escrevê-la um pouquinho melhor. Então, a capacitância, né? Eu posso escrever em termos do dV aqui. Então, Q é igual a C delta V, eu podia escrever aqui meu delta U. Então, seria 1 meio. Agora, Q quadrado é C quadrado sobre delta V. É C delta V ao quadrado. Se eu agora... Eu vou forçar que a diferença de potencial fique constante, para o problema ficar um pouco mais simples. Então, eu vou ligar essas minhas duas placas numa bateria. E eu vou tentar afastar as duas. Agora eu vou calcular a derivada em relação a x. Aonde está a dependência em x aqui nessa expressão? X não é... X é mexer essa placa nessa direção. Como é que era a expressão da capacitância de placas paralelas? O capacitor de placas paralelas, né, não era ε0 A sobre D, onde D era a distância entre as placas. Então, quando eu puxo essa placa, eu aumento D. Então, D, quando eu derivar, na verdade, D é a minha expressão para o x, é aquilo que depende de x. Então, quando eu for fazer, agora, para calcular a força, eu vou calcular como menos d dx. Então, eu vou chamar de d, deixa eu chamar de x aqui, para a gente não ter que fazer mudança de variável. É ε0a sobre x, vezes o que sobrou aqui, é 1 meio de delta v quadrado. Então, a gente vai encontrar ε0a delta v quadrado sobre 2. Agora é a derivada de 1 sobre x. É menos 1 sobre x quadrado, com esse menos dá mais. X quadrado. Só que x era a minha variável d, a separação das placas, né? Então eu vou substituir de volta aqui. Então daqui para cá eu substituí x por d, agora eu vou substituir x para d de novo. D para x é o x para d de novo. É ε0a delta v quadrado sobre 2 d quadrado. O que faz sentido. Quanto mais afastadas forem as placas, menor vai ter que ser a força que eu tenho que fazer para segurar as duas placas, porque uma sente menos a outra. Agora, quando elas estão bem próximas, aí você tem que fazer mais força. Tudo bem? Eu tenho mais um exemplo, mas eu, em vez de fazer a conta em milhões de detalhes, eu vou só falar os números, as ideias. Que é o seguinte, você quer calcular, você tem uma rede de átomos de sal, um cristal de sal, NaCl. E você quer calcular qual é a energia da sua rede. Então, por que você quer fazer isso? E por que você... Por que a gente está fazendo? Por que eu gostaria de fazer esse cálculo? Eu quero entender o quão importante é a força elétrica para manter o meu cristal, o meu material, para formar o meu material. E como é que com essas contas que a gente tem, a gente faz esse tipo de cálculo? Então, o problema é o seguinte, eu tenho uma rede de cristais de NaCl que tem uma forma cúbica. E aí eu tenho átomos, então, que estão separados por uma determinada distância. É uma rede cúbica, né? Então é tridimensional, ela segue para fora do quadro.
E os átomos ficam alternados, de sódio e de cloro, sódio, cloro, sódio e cloro. Tá? Se você for e quiser calcular a energia de coesão, o quanto mantém essa rede, esses átomos estão ligados, o que seria isso? Seria o que você precisaria para evaporar o sódio, o sal, e depois a energia necessária para ionizar as suas moléculas de sódio, de sal. Se você somar isso tudo e fizer o experimento, você faz o experimento, você começa a aquecer o seu sal, você deixa ele evaporar e depois você continua aquecendo até que ele ioniza, você vai ter átomos de sódio e átomos de cloro separados, e você calcula a energia, o número que você encontra é 7,92 eletronvolts por molécula de sódio, de sal, perdão, de NaCl. É isso que você precisa para dissociar, para levar ele do estado cristalino até lá em cima, até você ionizar completamente o sal. Bom, o quanto dessa energia está ligada à interação de Coulomb entre os átomos? Então, para isso, a gente tem que calcular a energia que está prendendo os átomos uns nos outros. Então, para fazer isso, a gente vai escolher um átomo. A gente, por exemplo, escolhe esse átomo aqui, ó, de sódio. E aí agora vamos calcular a energia que mantém esse átomo lá. Bom, a energia então seria o quê? Seria a energia, vamos fazer primeiro essa linha aqui. A energia que liga esse átomo com esses outros dois aqui. Essa energia, por exemplo, que liga esses dois caras, seria dada por o quê? Q1 vezes Q2 dividido sobre 4π ε0, a separação deles ao quadrado. A separação deles, perdão. Essa seria a energia da ligação entre esses dois átomos aqui, ó. Esses dois átomos aqui. A energia de Coulomb dos dois. Bom, se você substituir os números, coloca um elétron que está mais aqui do que do lado de cá, isso daqui vai te dar 5,12 eletronvolts, o que já está super próximo. Então, isso quer dizer que a energia aqui da molécula, da energia de ionização, está quase toda já dada pelo primeiro par, pelo primeiro vizinho aqui. Bom, mas e se eu quiser somar sobre todos, para saber a energia total? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar, a gente segura esse e vai somar sobre todos os outros, tomando conta para não contar a energia duas vezes. E na hora que você faz isso, a energia que você encontra para essa primeira linha de átomos vai ser menos 2 sobre vezes 5,12, né, que é a energia dessa ligação. Agora você tem que fazer as separações entre eles. Bom, a separação desse cara com o primeiro dá 1. Como ele tem dois vizinhos, tá? Então essa aqui a distância é A, ou 1. Tá? Como ele tem dois vizinhos, aparece esse fator 2. O próximo termo é esse mais com esse mais. E os dois, então, se repelem. Então, entra com o sinal trocado em relação à atração. Só que agora a distância não é mais A, é 2A. E aí isso aqui fica sendo 1 sobre 2. Aí você vai para o próximo cara, e ele agora tem uma distância 3A, e é atrativo. Então, entra com o sinal mais, 1 sobre 3. Aí você vai fazendo, vai 1 sobre 4 mais 1 sobre 5, e aí vai até o infinito. E miraculosamente,
Isso aqui é uma soma que é muito lenta, porque é uma soma alternada, mas é uma soma conhecida. As pessoas sabem o valor que dá. Log de 2. E esse número, então, ó, é menos 2, 5,12 log de 2. E aí agora, você vai e faz a mesma conta, só que para a fila de cima. Para a fila do lado, vai somando todas elas. Só que as distâncias vão mudando. E a série muda um pouquinho, dependendo de qual fila que você está somando. Mas você chega no final e você acha o número 8,94 eletronvolts, que é maior do que você estava esperando. A gente mediu 7,92 e veio 8,94. Mas é 10% só de erro. É um erro pequeno, né? Se a gente contar só a quantidade, a energia eletrostática, isso já é suficiente para dar conta de 90% do dado experimental. Para você chegar no resultado correto, primeiro, você tem que fazer uma conta de mecânica quântica, mas você tem que introduzir algumas outras coisas. Por exemplo, os átomos deformam, os átomos estão se movimentando, porque eles estão a uma temperatura finita, e na hora que você coloca tudo isso, bate em cima. Mas qual é o resultado daqui? 90% da energia de ligação que mantém o seu cristal ali, que mantém o seu material, está basicamente ligada à energia elétrica entre os íons atômicos ali. Tá bom? Obrigado.